Leitura diária da Bíblia. Venha ouvir a palavra do Senhor. A leitura da Bíblia, ela deve ser diária, pois é o nosso alimento espiritual. Ali contém todas as direções do Senhor para as nossas vidas. Se você não consegue lê-la todos os dias, então vamos ouvi-la. Tenho feito esses vídeos para ajudar a mim e a você na sua caminhada com Deus. Se dedique, pratique, só assim nós seremos fortalecidos no Senhor. Oração. Pai, oramos hoje para que possamos aplicar o nosso coração nas suas instruções e que os nossos ouvidos estejam atentos às palavras de conhecimento. Em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje está em Provérbios 23 e Atos 23. A playlist de todos os outros dias vai ficar na descrição do vídeo. Eu te agradeço se você puder compartilhar com alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Dá um like, isso ajuda o algoritmo do YouTube a indicar esse vídeo para mais pessoas. E se puder também, deixa um amém lá nos comentários. Vamos lá? Provérbios capítulo 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca na tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fadigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe. Te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ouve teu pai que te gerou, e não despreze tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha, pois ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basílico morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades, e serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Atos capítulo 23. E pondo
Paulo os olhos no conselho, disse: Homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas, da parte dos fariseus contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutaremos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor. Disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. E esses foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos, e disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegassem, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: Preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse esse jovem, que tem alguma coisa para dizer-te. O tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens para me contar? E disse ele: Os judeus se concentraram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens, dentre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber, até que o tenham morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo, e chamando 2 centuriões, lhes disse: Aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, e 70 de cavalaria e 200 arqueiros, para irem até Cesareia. E aparelhai animais para que, pondo neles a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lisias, a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de alguma questão da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei, quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que o guardassem no pretório de Herodes. E aqui terminamos mais um dia de leitura da Bíblia.
Vejo vocês amanhã. Tchau!